Olá, tudo bem? A minha ideia é propor a vocês um curso em torno do livro Infocracia, Digitalização e a Crise da Democracia, do filósofo Byung-Chul Han, livro este publicado pela editora Vozes. E a ideia é expor, né, um capítulo desse livro por aula. E o capítulo primeiro se chama Regime de Informação. Antes de entrarmos no capítulo propriamente dito, permita-me dizer a vocês quem é, né, esse filósofo Byung-Chul Han. Todos nós sabemos que ele nasceu na Coreia, mas reside atualmente na Alemanha, né? E na Alemanha ele estudou filosofia na Universidade de Friburgo, né? Literatura alemã e teologia na Universidade de Munique, doutorando-se em 1994 na Universidade de Friburgo, com uma tese em torno do filósofo Martin Heidegger, professor de filosofia na Alemanha, nos Estados tendo viajado por diversos países, né? Professor de filosofia e estudos culturais na Universidade de Berlim, e os seus livros atualmente estão sendo publicados pela editora Vozes, né? Então, a primeira coisa que o Byung-Chul Han faz é definir o que é regime de informação. E ele vai dizer o seguinte, que regime de informação é uma forma de dominação, na qual informações e seu processamento por algoritmos e IA, inteligência artificial, determinam. E essa determinação, ela é decisiva nos processos sociais, econômicos e políticos. Bom, a partir disso, o filósofo coreano Byung-Chul Han vai dizer que existe um novo paradigma na forma do exercício do poder. Porque até então, quem tinha o poder? Tinha o poder os detentores. Tinham poder e por isso exerciam poder. Os detentores
da propriedade e dos meios sociais de produção. Bom, agora existe uma mudança de paradigma. E a partir desse novo prisma, o poder é exercido através da vigilância, do controle e do prognóstico de comportamento. Isso é possível através do acesso a dados. Então, esse poder ele é exercido através do acesso a dados. E esse acesso permite a vigilância, o controle e o prognóstico de comportamento. E ele vai chamar de prognóstico de comportamento psicopolítico. Bom, esse regime de informação está acoplado, está associado ao capitalismo de informação, que foi desenvolvido e se desenvolve em capitalismo de vigilância. E esse capitalismo de vigilância é um termo usado pelo filósofo. O capitalismo de vigilância degrada os seres humanos em gado. Então, esse capitalismo de vigilância não é apenas um agente transformador, mas essa transformação se dá através da degradação do ser humano em gado. Ou seja, em animais de consumo e dados. Dito isso, neste regime disciplinar, os seres humanos são adestrados em um animal de trabalho. Por quê? Porque o sujeito ele se submete ao regime de informação e, neste processo, o sujeito tem a impressão, a falsa impressão, de que é livre e autêntico. No entanto, essa submissão que dá uma pretensa sensação de liberdade, autenticidade, de criatividade, essa submissão, na verdade, ela é silenciosa. O indivíduo não percebe que está submetido. Por quê? Porque essa
dominação e essa submissão não ocorre de forma violenta, de forma agressiva fisicamente. Não. Essa submissão ocorre por meio dos dados fornecidos. E a partir desse fornecimento de dados, é possível fazer a vigilância do sujeito, sujeitando. E aqui o Byung-Chul Han faz um link, ele abre um diálogo com o regime disciplinar de Foucault. Né? Porém, em Foucault, o alvo do poder disciplinar biopolítico é o corpo. Para a sociedade capitalista, é a biopolítica que conta o biológico, o somático, o corporal. No regime biopolítico, os corpos são arriados em um maquinário de produção. No entanto, no regime da informação, não existe um interesse no corpo. O interesse não está no corpo. O que é apoderado pelo regime de informação é a psique, pela psicopolítica. E claro, cada dominação vai seguir com a sua própria política de exibição. E aqui, e a partir dessa dominação e da submissão, nós temos o que o Byung-Chul Han chamou de sociedade da vigilância. Nessa sociedade, os dominadores não são visíveis aos olhos. Pelo contrário, eles estão invisíveis. E o que está aparente são os dominados. Sendo assim, o poder disciplinar se faz invisível, enquanto os dominados, que o Byung-Chul Han vai chamar de súditos, é imposta uma visibilidade permanente. Perceba que nessa mudança de paradigma há também a troca de visibilidade. Perceba que o nosso mundo
principalmente nas redes sociais, nós temos a figura dos influencers, né? Nós temos a figura dos coaches, onde essa visibilidade, onde esse ser visto é ininterrupto. Porém, esse ser visto ininterrupto é, segundo Byung-Chul Han, é o que mantém o indivíduo disciplinar em sua submissão. Veja como que o paradigma é outro. Neste regime disciplinar, medidas espaciais, como inclusão e isolamento, garantem a visibilidade dos submissos. Existe uma visibilidade ao mesmo tempo em que há o isolamento. Esse isolamento garante a visibilidade. E a visibilidade, por sua vez, garante a submissão. Sendo assim, a mobilidade é restringida de modo massivo, fazendo com que os sujeitos não sejam capazes de se livrar do acesso panótico. Nesse regime de informação, valem os seguintes princípios que o Byung-Chul Han vai chamar de princípios topológicos. Quais são eles? A descontinuidade são reduzidas em prol da continuidade. Descontinuidades são reduzidas em prol da continuidade. No lugar de encerramentos e conclusões, aparecem aberturas. Veja, células isoladas são substituídas por redes de comunicação. A visibilidade, então, produzida de outra maneira, não pelo isolamento, mas pela conexão. A visibilidade se dá pela conexão. E essa técnica digital, né, conexão, faz com que a comunicação se torne vigilância. Por quê? Porque quanto mais geramos dados, quanto mais intensivamente nos comunicamos,
mais a vigilância fica eficiente. No entanto, esse processo não é feito de forma com que o dominado tenha consciência disso tudo. Não. Pelo contrário, o sentimento de liberdade, o sentimento de liberdade assegura a dominação. Veja, a dominação se faz no momento em que liberdade e vigilância se coincidem. E nisso não há coação, não há coação disciplinar. Pelo contrário, a sensação é de liberdade. Vamos pegar a questão da monetização a partir aí das mídias sociais. Note que as pessoas, os sujeitos, se empenham por si mesmas a visibilidade que gera monetização. Aí, o Byung-Chul Han vai dizer o seguinte, ele vai trazer a questão da transparência. E ele conceitua transparência da seguinte forma: transparência significa a política do se tornar visível do regime da informação. Transparência significa a política do se tornar visível do regime de informação. Note que, como não há coação disciplinar, o Byung-Chul Han vai dizer que a coação ela se dá através da transparência. A transparência é a coação sistêmica do regime de informação. Por quê? Por que é a transparência a forma de coagir? Porque existe um imperativo. E o imperativo da transparência é que tudo deve estar disponível na condição de informação. E aí, ele vai dizer que a sociedade da informação é a sociedade da transparência. Por quê? Nessa sociedade, as informações circulam
livremente. Portanto, não são as pessoas que são livres. Não, as pessoas não são livres nessa sociedade da informação. As pessoas não são livres. As informações é que são livres. São as informações que circulam, enquanto nós, sujeitos, estamos isolados. Então, as informações estão circulando, enquanto as pessoas estão aprisionadas. E aí, o Byung-Chul Han vai dizer que o presídio digital não é isolado, né, no final de uma estrada, em uma estrada, no final de uma cidade. Não. O presídio digital é transparente. É transparente. Essa circulação de informação torna o ser humano completamente diferente. Perdão, torna o ser humano completamente transparente. Veja, por mais que haja leis de proteção de dados, nossas informações estão expostas. Né? Se você, em suas redes sociais, procura um determinado tipo de assunto, de conteúdo, o algoritmo vai compreender o seu gosto e vai encaminhar para você mensagens em torno daquilo que você gosta. Sendo assim, esse processo de dominação não é transparente. A gente não percebe. Por quê? Porque na sociedade de informação, a dominação nunca é transparente. A transparência é o lado da frente de um processo que se despoja de visibilidade. Veja, note que a transparência nunca é transparente. De modo que a dominação do regime de informação é ocultada. Por que é ocultada? Por que ela está ocultada? Porque ela está completamente fundida no nosso cotidiano. Possivelmente, você não vai à sua agência bancária há algum tempo. Você faz tudo pelo aplicativo do banco. É possível que a sua ida a lojas, shopping centers, sua frequência tenha diminuído. Você pode comprar via internet.
Por quê? Porque a vigilância está infiltrada no cotidiano de forma da conveniência, bem-estar. Né? E agora, o Byung-Chul Han vai trazer uma informação interessante. Vai trazer um ponto de vista interessante. Vai dizer o seguinte, que esse capitalismo de informação se apropria das técnicas de poder neoliberal. E o neoliberalismo não trabalha com coação nem com interdição, mas com estímulos positivos. O neoliberalismo não explora, não, pelo contrário, o neoliberalismo não reprime é, não reprime a liberdade. Não, pelo contrário. Ele explora a liberdade. Né? O neoliberalismo conduz a nossa vontade de forma inconsciente. Não usa de violência. Então, Byung-Chul Han vai dizer, aqui ele está dialogando com Foucault. Né? Ele vai dizer o seguinte, que o poder disciplinar repressivo dá lugar a um poder smart, não dá ordens, mas sussurra. Né? Então, no regime de informação neoliberal, a dominação se dá como liberdade, comunicação e comunidade. E aí ele vai dar exemplo dos influencers. Posteriormente, ele também vai usar o exemplo usando a religião, né, como exemplo e fazendo um diálogo com a linguagem religiosa. Por exemplo, like é amém, compartilhar é comunicação e consumo é redenção. Nesse sentido, para o Byung-Chul Han, consumo e identidade se confundem. Portanto, se tornam a mesma coisa. Tá? A identidade é uma mercadoria. O exercício dessa aparente liberdade no regime de informação não se dá na forma de agir, e sim em clicar, curtir
e postar. Bom, o Byung-Chul Han também vai trabalhar com o conceito de totalitarismo, né? Ele vai dizer que uma das principais características do totalitarismo clássico, como a religião, como a política, é a ideologia que erige uma exigência de explicação total do mundo. As religiões explicam o mundo, né? Cada uma à sua maneira. Aí ele vai, nesse diálogo, ele vai dizer que a ideologia como explicação total do mundo suprime toda a experiência contingente, toda incerteza. Aí ele vai cunhar a ideologia dessa sociedade de informação. Ele deu o nome de dataísmo. Por quê? Porque, assim como toda ideologia, o dataísmo revela traços totalitários. E se no totalitarismo clássico o saber é alcançado pela narração ideológica, na sociedade de informação, o saber é alcançado através da operação algorítmica. Nesse sentido, o regime de informação substitui completamente a narrativa pelo numérico. Sendo assim, o filósofo vai dizer que os algoritmos apesar da sua inteligência, e por mais que sejam inteligentes, eles não são capazes de eliminar a experiência da contingência de maneira tão eficaz quanto uma narrativa o é. E esse regime totalitário, que ele chamou de dataísmo, constrói uma realidade própria atrás do dado. Uma outra diferença, por mais que essa nova ideologia, né, não é capaz de eliminar a experiência contingente, ela também, o dataísmo também não é capaz de imaginar uma outra realidade além daquela que fora estabelecida pelo dado.
Por quê? Justamente pela questão do próprio dado. Né? Bom, depois de trabalhar a questão do totalitarismo, o Byung-Chul Han trabalha com o conceito de massa. Né? Dizendo que o habitante do globo terrestre digitalizado não é ninguém. Só é alguém com perfil. E vai dizer o seguinte, que o regime de informação se apodera dos indivíduos à medida que lhes elabora seus perfis de comportamento. E finalizando, agora em diálogo com Carl Schmitt, o Byung-Chul Han vai abordar a questão da mídia. Ele é categórico ao dizer que mídia é dominação. E que as mídias digitais produzem dominação da informação. E isso, em sua visão, é decisivo para o ganho de poder. Então, quem tem posse da informação tem condições de exercer o poder. Aí ele vai dizer o seguinte, não é a propaganda que garante a dominação, mas são as informações que garantem a dominação. E aí ele finaliza dizendo: soberano é quem dispõe das informações em rede. Espero que você tenha gostado e no próximo capítulo falaremos sobre infocracia. Até lá.